Olá pessoal, a nossa aula de hoje é sobre juros simples. No nosso canal tem alguns vídeos falando sobre porcentagem. É recomendável que vocês assistam antes para facilitar a compreensão dessa aula, tá? Bom, para poder entender qualquer conteúdo, qualquer que seja, a pergunta mais importante no início do estudo é o que é. Se o estudo é sobre funções, a pergunta mais importante no início do estudo é o que é funções? Do que se trata uma função? Quais são as fórmulas, características? Se é sobre sólidos, geometria espacial, o que é um sólido? Como é que classificam-se esses sólidos? Quais são as suas características? Então, para poder falar sobre juros simples, a primeira pergunta que nós vamos responder é: o que é juros simples? Em quais situações nós temos juros simples? Para responder a essa pergunta, nós vamos analisar duas situações. A primeira situação é o seguinte: vamos supor que eu queira comprar um tênis, tá? E no mês passado esse tênis custava R$ 200. Aí por algum motivo eu resolvi não comprar, resolvi pesquisar um pouco mais. Nesse mês, ou seja, um mês após, o mesmo tênis agora custa R$ 220. Então houve um acréscimo de R$ 20, que é 10%. Essa é a primeira situação. Segunda situação. O mês passado, o meu irmão, que é bastante generoso, né, me emprestou R$ 200. Nesse mês, eu vou devolvê-lo R$ 220. Nem é tão generoso, né? Ele cobrou de mim R$ 20 a mais. Beleza? Tá. Qual ou quais dessas situações apresentam juros? Na situação em que o tênis sofreu um aumento de R$ 20 ou na situação em que o meu irmão me emprestou os R$ 200? Como é que eu sei isso? O que é juros? Os juros ele ocorre quando há empréstimo do dinheiro. Ou seja, na situação em que o meu irmão me emprestou os R$ 200 e nesse mês eu vou devolver R$ 200 mais R$ 20, esses R$ 20 eles representam juros. Nesse caso, 10%. O caso do aumento do tênis, do valor do tênis, é simplesmente um aumento, não caracterizou os juros, porque não houve empréstimo do dinheiro. É importante salientar que às vezes esse empréstimo está explícito e às vezes não. Às vezes ele está embutido no enunciado, ele está embutido na operação. Por exemplo, quando você empresta dinheiro para um banco, empresta dinheiro para um banco? Existem situações em que o banco te empresta dinheiro e existem situações em que você empresta dinheiro para o banco. Quando você empresta dinheiro para o banco, ele te paga juros. Por exemplo, a poupança. Quando você empresta dinheiro para o banco, você coloca o dinheiro na caderneta de poupança, ele te paga juros. Exatamente. A poupança, esse acréscimo que tem no dinheiro que está na poupança é devido aos juros. Ou quando você coloca o dinheiro no banco para alguma aplicação financeira. Significa que, se o dinheiro está na custódia do banco, você emprestou para ele. Um outro exemplo em que o juros está embutido no problema é: vamos supor que eu queira comprar um carro no valor de R$ 30.000. Aí eu vou pagar 30 parcelas de 1.100. R$ 30.000 é o valor inicial do carro. Se você multiplicar 30 parcelas vezes 1.100, dá 33 mil. Esse acréscimo de R$ 3.000 é de juros? Sim, é de juros. Mas como eu analiso isso e concluo que se trata de juros? Se eu fui lá na concessionária e comprei o carro, levei o carro para casa, alguém me emprestou dinheiro, quer seja a concessionária, quer seja um banco. De qualquer modo, eu paguei um acréscimo pelo empréstimo do dinheiro que eu peguei porque eu levei o carro para casa. Às vezes o empréstimo não foi físico, tá? Eu não peguei nas notas nas mãos, mas o fato de eu ter levado o veículo para casa implica que alguém me emprestou o dinheiro, tá? Então esse acréscimo de 3 mil significa juros. Vamos falar agora sobre os juros simples, né, que é o tema da nossa aula, tá? Para isso, nós vamos fazer um desenho no quadro e vamos analisar um exemplo passo a passo, tá? Só lembrando que, para que haja incidência de juros, é necessário o empréstimo de dinheiro, tá? Quer seja numa situação explícita ou numa situação implícita. Vamos analisar agora mais detalhadamente um exemplo de juros simples, tá? E eu coloquei aqui no quadro uma legenda para nos ajudar a fazer essa interpretação. Capital, representado pela letra C, é o valor sobre o qual será calculado os juros, é o valor inicial, é o valor emprestado.
Juros do período é o juro de cada período de tempo. Se o juro é mensal, esse J aqui seria o juro em cada mês. Se o juro é anual, seria o juro em cada dia, em cada ano. Se fosse ao dia, seria o juro em cada dia, tá? O juro acumulado é o juro acumulado até o período estudado. Por exemplo, se você estuda 2 meses e o juro é mensal, o juro acumulado é o juro do primeiro mês mais o do segundo. Se você está trabalhando com juro ao dia e a taxa de juros é cobrada diariamente e são 10 dias, significa que o juro acumulado é o juro do primeiro mais o do segundo até o do 10º dia. Taxa percentual é a porcentagem que é calculada sobre o capital. Se for 10% ao dia, a taxa aqui é 10%, representado pela letra I. Pode ser ao dia, pode ser ao mês ou pode ser ao ano. AD ao dia, AM ao mês e AA ao ano. Período. O período vai ser representado pela letra N, ou alguns autores também representam pela letra T, de tempo, tá? Esse período pode ser ao dia, ao mês, ao ano, ao semestre, pode ser à década, ao trimestre, ao bimestre. É um período de tempo, tá? Pré-estabelecido. E o montante é a soma do capital mais o juro acumulado. Vamos ao nosso exemplo, tá? Nós vamos pegar um exemplo bem simples só para analisar a evolução do juros simples. Nós vamos registrar os valores calculados naquela tabela e a partir daí nós vamos deduzir a fórmula de juros, tá? O capital inicial vai ser de R$100. A taxa de juros vai ser de 10% ao mês. E o período vai ser de 4 meses. Período, 4 meses. Na tabela nós vamos preencher o tempo a partir do zero, ou seja, a partir do momento em que o dinheiro foi emprestado, tá? No tempo zero, o capital é 100, não tem juro do mês e também não tem juro acumulado. O montante, no início lá, quando o dinheiro é emprestado, é o próprio capital, nesse caso, R$100. No período 1, 2, 3 e 4, nós vamos preencher a tabela conforme a gente for calculando, tá? No final do primeiro mês, que é ao final do primeiro período, o capital ele é R$100. O juro do mês é 10% de 100, que é 10. O juro acumulado, que é o J, é a soma desse mais esse, do juro no início do empréstimo com o juro ao final do primeiro mês. Isso vai dar R$10. O montante é a soma do capital mais o juro acumulado, que vai dar 110. No segundo mês, o capital é R$100. O juro do mês é R$10. O juro acumulado é a soma dos juros até o mês 2. 0 mais 10 mais 10. 10 mais 10 é 20. O montante ele é o capital mais o juro acumulado, que dá 120. No terceiro mês, o capital é R$100. No quarto mês, o capital também é R$100. Então, o fato do capital ser o mesmo em todos os períodos nos diz o seguinte, que o capital ele é fixo no tempo. Como assim fixo no tempo? O capital é sempre o mesmo do primeiro período, ele não se altera durante os cálculos, tá? E o juro do mês, ele é quanto? 10, 10, 10 e 10. O juro do mês, ele é o mesmo em todos os períodos, tá? Então, o juro acumulado, ele é a soma dos juros dos períodos anteriores. Então, nesse caso aqui, esse 20 é 10 mais 10. O juro desse mês vai ser esse mais esse mais esse. Dá quanto? 30. E o juro aqui? O juro acumulado no quarto período? 10 mais 10 mais 10 mais 10. Isso dá 40. O montante é a soma do capital mais o juro acumulado. Então, nesse caso aqui vai ser 130. Nesse caso aqui vai ser 140. Pessoal, vocês perceberam que o juro do mês é sempre o mesmo? Então, ao invés de ficar somando 10 mais 10 mais 10 mais 10, que tal multiplicar 10 vezes 4? Porque são 4 meses. Faz sentido, não faz? Como é que nós calculamos o juro de cada mês? O juro de cada mês ele é calculado assim, ó. Juro
ele é o capital vezes a taxa. 10% de 100, 10% de 100 é 10, 10% de 100 é 10, vezes, ao invés de somar todos um por um, eu vou multiplicar pela quantidade de vezes que o juro de cada mês aparece. Se são 4 meses em que o juro é calculado, vai ser 10 vezes 4. Ou, nesse caso, capital vezes a taxa, que é o juro de um mês, vezes N, que vai dar o juro dos meses todos, que vai dar o juro acumulado, tá? Então, nesse caso aqui, vezes N. Então, essa é a fórmula de juros. Capital vezes taxa vezes tempo, tá? Capital vezes taxa vezes período. Tem alguns autores que usam, ao invés de N, usam o quê? T. Então, aqui ficaria CIT, né? Que é a capital vezes taxa vezes tempo. Mas vamos lá. O que seria o montante? O montante, nós já falamos que o montante, ele é o capital mais os juros acumulados, tá? Capital mais o juro acumulado. Então, esse aqui, ó, essa tabela, ela mostra a evolução do montante em cada período. Cada período há um acréscimo de R$10, que é o valor do juro de cada mês, tá? Gente, na prática mesmo, no mercado financeiro, o juro simples, ele raramente acontece, tá? Raramente mesmo. Na grande maioria das vezes, o que é cobrado são juros compostos, que vai ser o tópico da nossa próxima aula, tá? Para encerrar a análise de juros simples, nós vamos representar graficamente a evolução do montante ao longo do tempo, tá? Então, aqui tem um plano cartesiano, aqui eu vou ter os valores do montante e aqui o período ou o tempo, tá? No tempo zero, o montante é quanto? 100, ou seja, é o valor inicial. Então, começa com quanto? Com 100. No tempo 1, o montante é quanto? 110. Então, eu vou colocar aqui, ó, 110. Pessoal, esse gráfico vai ficar fora de escala, tá? Aqui eu vou colocar aqui um símbolo para dizer que está fora de escala, tá bom? Então, aqui no tempo 1 vai ficar 110. No tempo 2 vai ser quanto? 120. No tempo 3 vai ser quanto? 130. E no tempo 4 vai ser quanto? 140. Eu vou agora ligar os pontos, tá? Então vamos lá. Esse aqui é no tempo 0, aqui vai ser no tempo 1, no tempo 2, no tempo 3 e por último, no tempo 4. Ligando todos esses pontos, nós vamos ter a representação da evolução do montante ao longo do tempo, tá? Então vai dar isso aqui, ó. É uma reta, tá? Porque essa função aqui que representa o montante é uma função afim, tá bom? Ela é uma função afim. Então o gráfico obrigatoriamente tem que ser uma reta. Só uma observação, esse gráfico ele não pode passar para o lado esquerdo do eixo do montante aqui, que seria o eixo das ordenadas. Porque aí eu teria um tempo o quê? Negativo. E nós não trabalhamos com o tempo negativo nos nossos problemas, né? Beleza? Gente, qualquer dúvida que vocês tenham, nos procurem nas nossas redes sociais, no Instagram, grupos de WhatsApp, tá? Ou nos comentários do vídeo aqui embaixo. Nas próximas aulas, nós vamos ter resoluções de questões envolvendo juros simples, antes mesmo de falar de juros compostos, tá? Beleza? Qualquer dúvida, estamos aí. Abraço!